Muito bom dia, audiência do Instagram, no nosso Pitadas de Vendas. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso Café com Pitadas e para nós é sempre um prazer estar aqui com todos vocês depois de uma chuva espetacular que espantou de vez, momentaneamente, esse calor, né? E espero que hoje vocês estejam todos bem, assim, preparados para um final de semana, assim, bem caprichado, né? E nós preparamos um conteúdo extraordinário para todos vocês, porque nós, acima de tudo, nós acreditamos que você pode muitas coisas, principalmente neste final de ano. E nós vamos chamar o meu amigo particular, Erasmo, né? Que eu espero que esteja com um tempo gostoso aí em São Paulo, para poder contribuir conosco nesta manhã espetacular. Eis que vem! Eis que vem! Bom dia, Pião, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Eu quero saber que espantou calor da onde? Porque espantou daí e veio pra cá. Então, não, mas esse é o esquema. Do centro-oeste nós mandamos para o sudeste, não se preocupe. Mas escuta, você está esquecendo da palavra mágica compartilhar, amigo. Uai, o que é isso? O centro-oeste não pode ser egoísta. Ele tem, é calor? Ele olha, então nós vamos ter o calor, vamos compartilhar com os nossos amigos e lá vai calor. Daqui a pouco você manda a chuva para nós, tal qual você enviou, que estava chovendo aí recentemente. Mas é isso, tudo bem, Lá filhão? vai calor. Galera, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, depois de uma semana, né, de pitadas do dia, foi muito legal, Estamos aí com mais uma maratona, nossa maratona Vendas Mais Lucrativas, trabalhando justamente alguns pontos para fazer as suas vendas ficarem mais lucrativas. É um prazer estar com vocês, espero que todos aproveitem, caneta e papel na mão, que a gente tem um conteúdo muito bom para passar aqui. E é isso. Exatamente. Aí. Vamos que vamos. Exatamente. Vamos que eu preciso ajustar exatamente, você disse caneta e papel na mão. É importante, porque, acima de tudo, nós sempre temos dito aqui que a mente nos trai. E é importante que você esteja bem afinado. E olha, eu tenho certeza que diante do conteúdo de hoje, você vai... assim, um conteúdo bala, um conteúdo espetacular para poder afinar tudo aquilo que você tem aprendido ao longo desses meses, ao longo dessas lives, enfim. Eu tenho certeza que como nós estamos, filho, no mês de dezembro, o mês da conciliação, o mês do balanço, o mês de você fazer a sua contabilidade pessoal, profissional, e etc, etc., então, naturalmente, que você vai fazer agora a sua reconciliação, o seu inventário de conhecimentos e de habilidades, e o ingrediente que estaria faltando, com certeza, é exatamente esse de hoje. É uma pitada espetacular e eu tenho certeza que ela irá propiciar a você, assim, digamos, muitos argumentos, muitos itens que te favoreçam nas suas ações, nas suas estratégias. Porque é algo assim extraordinário. E de cara eu quero pedir para você, pegue esse aviãozinho, passe para mais algum colega, porque a informação é valiosa. Ela vale $1 milhão. Aqui o real aqui nós estamos, viu? Nós estamos deixando ele só para depósito. Né, filho? Só para troco. Filha, só para troco. Vamos lá, vamos brincar aqui, vamos entrar... esse aviãozinho é de suma importância. Aliás, audiência, tem esse coraçãozinho também que você diz, alô, estou aqui, estou vivo. Aliás, falando em coraçãozinho vivo, eu tenho até uma notícia, não, um fato. Eu tenho um fato para comentar com a audiência. É o seguinte, outro dia a gente percebeu que tem audiência que ele conecta no Pitadas e vaza, deixa o celular lá sozinho em Deus, ouvindo esses dois camaradas. Pensa, por que você fala isso, Walter? É porque outro dia nós estávamos aqui, né, conectados, um assunto interessante, e eu falei, não é, fulano, o que você acha disso dentro do seu negócio? E nada do fulano, e ele conectado. Gente, não faz isso. Não faça isso. Sabe o que acontece? Isso é muito triste, porque você está enganando a si mesmo. Então, se você está disposto a ouvir, que ouça, anote,
é a sua vida, né? Nós não estamos aqui, né, barganhando absolutamente nada. É algo assim muito espontâneo, muito objetivo, muito transparente. Então, se você faz isso, você está enrolando, treinando a auto se enrolar. E aí, filho, você veja só, tem aquele negócio assim de autoconhecimento, autodisciplina, que mais, hein? Autoconhecimento, autodisciplina, tem automobilístico, tem auto de tudo quanto é lado. E os caras estão inventando autoenrolação, ponto. E aí, como é que faz? Me ajuda, vamos lá. Mas é isso aí, filho. Hoje vamos num tema assim espetacular, que está assim arrebentando, que irá agregar, que nós queremos falar assim de alta, exuberante, lá em cima, topo da performance. É isso, filho? Vamos lá. Tudo que a gente divulga aqui, a gente fala isso todo dia, né? Tá chato, mas vamos lá. Vamos lá. O que é chato e é simples, é bom que é para fazer, para entrar. Todas as suas ações para você que quer ter uma vida lá na frente, né? Usar a venda, a performance de venda, para conquistar uma vida de liberdade e ter a melhor opção daquilo que te faz feliz, no meio das vendas, óbvio. Existe uma base a ser seguida, existe um tripé que você precisa orquestrar direitinho. Existe um tripé que você precisa balanceá-lo. O tripé é simples. Todos os dias são ações que vão te trazer novos clientes, todos os dias são ações que vão aquecer a sua carteira de clientes fiéis, e todos os dias as suas ações com um novo consumidor, esse novo consumidor pode ser algum já cliente seu, tá? Então, todos os dias as suas ações, o seu processo de venda com o novo consumidor, ele é tal que o seu relacionamento com ele é tal que você alcança os relacionamentos próximos. Ele se torna um distribuidor de você. E aí, se a gente for analisar pessoas, vendedores de altíssima performance, pessoas e vendedores que têm resultados extraordinários, essas pessoas vendedoras, elas são muito linkadas com um conteúdo que a gente já trouxe aqui e que a gente pode até repeti-lo numa nova visão, numa forma mais atualizada depois, que é o perfil empreendedor. O perfil empreendedor de um profissional de vendas. Que é o quê? Esse grupo de empreendedores, esse grupo de profissionais de vendas que atuam em alta performance, têm grandes resultados, que fazem a diferença, seja eles como autônomos, seja eles como empresários, ou seja eles como funcionários de uma determinada empresa, que se destacam, que pegam cargos altos, que são cotados por outras empresas maiores para irem lá. Ele não tem uma regra que ele segue, mas tem um padrão. Correto. Um padrão de comportamento, um padrão de atitude. E a gente elencou aqui alguns pontos desse padrão de comportamento, desse padrão de atitude, para que eles consigam, que fazem com que eles alcancem onde eles vão alcançar. Então nós vamos falar algum deles aqui, mas eu quero que você atente o seguinte: todo esse padrão não é um padrão profissional, é um padrão pessoal. São características que, mesmo que você não a tenha, e a gente trabalhou isso muito no livro O Maior Vendedor do Mundo, onde esse livro ele não te dá nenhuma técnica de venda. Ele não fala de nenhuma forma como você deve prospectar, como você deve fechar, como você deve atrair as pessoas. O livro não fala disso. O livro o tempo todo ele fala de uma construção de bons hábitos. Você passar a ser alguém que interiormente é o maior do mundo. E isso vai se refletir exteriormente. Então fala de atitude, fala de forma de enxergar o mundo, fala de hábitos que você leva o dia e toda. Eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte: a forma como você faz uma coisa, você faz todas elas. Então a forma como você trabalha em casa, no seu pessoal, com os seus filhos, sua mulher, seu marido, seu cachorro, seu animal de estimação, ela afeta todo o resto. Porque a mesma essência é carregada para trabalhar outras coisas. Então, quanto essa essência, esse hábito, essa transformação interior, ela é modificada, ela é ajustada, todo o seu redor também é modificado e também é ajustado. A transformação exterior começa pela interior. É o invisível que faz com que o visível apareça, fique à tona, modifique e traga aquilo que você quer. Então, tudo que a gente vai falar aqui, apesar de ser 100% aplicado na venda, que é o nosso contexto, que é o nosso foco, isso daqui ele é uma transformação interior que vai afetar todo o seu ser, toda a sua circunstância, tudo que está ao redor. Beleza? Com certeza. Com certeza. Vamos partir para os pontos. E tudo isso que você disse dessa característica desse profissional, e é o que nós queremos chamar de uma característica de alta performance. É aquele profissional que se destaca, é aquele profissional que faz a diferença. E até eu estava verificando, filho, nós poderíamos até chamá-lo assim, diante
diante do número de profissionais que tem no mercado, de diversas características, porque vem característica por ambiente, vem característica por região, vem característica por produto, enfim, não é? Então, ele seria, assim, o tropa de elite, é aquele esquadrão, né, o top, o tropa de elite. Inclusive, ele fez o curso com aquele que eu falo sempre, com o atirador lá, o atirador, né, o atirador de elite. Então, isso é importante, essa característica do profissional de alta performance, porque ele é quem? É que é aquele cara que as atitudes deles, elas possibilitam excelentes resultados. São, assim, algo muito específico. Observa você, audiência. Nós queremos falar de algo além de toda a sua habilidade, de toda a sua competência, de todas as suas características profissionais. Então, é algo pessoal que você dispõe dentro do seu nicho de mercado. Então, esse profissional que nós queremos tratar hoje, o alta performance, ele possibilita, sabe? Ele possibilita excelentes resultados. Por quê? Porque ele tem atitudes propícias, né? Ele demonstra, só para você ter uma ideia, o nível de assertividade dele, o nível de responsabilidade, o nível de equilíbrio é alto nível, percebe? Então, isso é uma característica, assim, importante para esse profissional, uma vez que aí você dá uma olhadinha do lado, uma vez que o mercado ele está assim sedento, ele precisa, diante de tanta desconfiança divulgada, né, que a gente vê nos contextos de mídias e todos os tipos de mídia, existe uma desconfiança, existe trote de tudo quanto é lado, existe golpes de tudo quanto é lado, de tudo que você imaginar. Então, enfim, não dá nem para enumerá-los. Automaticamente, nós precisamos nos apegar em profissionais com essa estirpe, com essa característica, esse cara que demonstra uma autoridade extraordinária naquilo que ele faz. Principalmente, observa, aí entra uma parte que eu vejo a pessoa e eu vejo o que a pessoa executa. Então, pelo fato dele ser, assim, digamos assim, ele possibilitar atitudes, assertividade, equilíbrio, digamos assim, a responsabilidade com que ele conduz ou o produto ou o serviço que ele me oferece, é o que eu nomeio ele de alta performance, é que o mercado nomeia ele de alta performance. E um detalhe, ele sabe rigorosamente que ele é o cara. Então, é isso que nós queremos falar para você, porque quando fala assim, ele tem atitudes responsáveis, é o seguinte, nós já dissemos aqui no Pitadas, que quando você é um profissional, seja lá de que área for, de que nicho for, você se torna público. Você faz com que, nós trabalhamos tanto, filho, né, a questão de prospecção de clientes, aumentar a carteira de clientes. E aí, você está valorizando a carteira de clientes que você conquistou? Você está devidamente dando a manutenção? Esse profissional, ele sabe onde ele põe o pé, ele valoriza detalhes dessa carteira de cliente. Por quê? Porque as atitudes dele são assim, a responsabilidade dele, ele tem consciência plena de que todo o seu resultado é em decorrência das suas ações. Então ele é o cara que ele está se minando a assertividade para poder atender você. Então é sobre esse profissional que nós queremos falar hoje, porque ele não mede nenhum tipo de obstáculo para poder ir até você, para poder executar tudo aquilo que precisa para atender a sua necessidade, para satisfazer os seus desejos, para provocar uma satisfação, sabe? Então, assim, ele tem facilidade. Mas ele tem, sim, ele tem porque ele adquiriu. Às vezes nós queremos tanto comprar um combo. Onde é que eu vou comprar uma loja, fião? Onde eu vou encontrar uma loja na internet que vende um combo, que eu coloco aquele capacete pronto, eu já estou pronto. Não é isso. É um sofrimento, digamos assim, do dia a dia. É muita luta, é muito aprendizado. E você vai observar isso, inclusive, nas características desse profissional de alta performance. Não é, filhão?
Perfeito, perfeito. E a primeira característica que a gente quer trabalhar aqui é que ele assume a responsabilidade por suas ações e pelos seus resultados. Então, isso aqui eu costumo dar o nome disso de autorresponsabilidade. A gente estava falando de autossabotagem, autoconhecimento. Existe a autorresponsabilidade. Deu errado, eu assumo a responsabilidade. Está faltando resultado, eu assumo a responsabilidade. As vendas estão baixas, eu assumo a responsabilidade. Não consegui o orçamento familiar para fazer alguma coisa, eu assumo a responsabilidade. A gente não foi viajar, eu assumo a responsabilidade. A empresa entrou no vermelho, eu assumo a responsabilidade. Está lucrando, eu assumo a responsabilidade. Eu não estou falando de assumir culpa. Não é culpa. Não, pode ser que tenha dado errado por um fator externo. Pode ser que a lucratividade caiu por um fator externo, por algum desajuste de algum sócio, porque, enfim, alguma coisa aconteceu, algum evento fortuito aconteceu. Eu sou autônomo, fiquei doente, não consegui trabalhar, fiquei internado, as vendas caíram. Não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. A responsabilidade é, eu vou trazer para mim a responsabilidade, vou trazer para mim um encargo de resolver essa ação. Eu vou assumir essa ação como minha, eu vou assumir esse problema como meu e eu vou resolver. Ou eu vou dar os passos e atrás da solução, procurar as pessoas que vão resolver, procurar as pessoas que vão me ajudar, procurar os meios de melhorar isso. Isso é responsabilidade. Isso vale para toda a vida. Toda pessoa que ela é todo faixa preta, seja faixa preta na luta, seja faixa preta no esporte, seja o faixa preta no casamento, o faixa preta nas vendas, todo faixa preta, ele traz para ele a responsabilidade de melhorar, de corrigir, de aperfeiçoar, de ter mais resultados, de aprender, até entrar no nível da maestria, ele traz para ele essa responsabilidade. Então, se você quer ser um profissional de alto nível, onde esses três pilares que nós falamos, é de novos clientes todos os dias, uma carteira de cliente fiel sendo aquecida todos os dias, um processo de relacionamento tal que alcance os relacionamentos próximos do seu consumidor, o potencial consumidor, traga para você a responsabilidade de fazer acontecer. Eu não dependo de nada. Eu não dependo se vão voltar a abrir as portas ou se realmente dia 4 de janeiro vai haver uma nova forma de agir. Eu não dependo das circunstâncias, eu vou trazer para mim a responsabilidade. Então, essa é a questão. Aí entra aquela situação, né, que eu falei que eu sou um autônomo e eu estava internado, e aí as minhas vendas caíram e entrei no vermelho. Como que a responsabilidade, a culpa é minha? A culpa não é sua. Nós não estamos falando de culpa aqui. O evento fortuito aconteceu e infelizmente você foi vítima dele. Mas a responsabilidade foi sua. É sua. Que responsabilidade que é essa? Peraí, tá no vermelho? Agora eu estou melhor. Estou melhor de saúde? Então deixa eu trabalhar para consertar isso. Eventos fortuitos podem acontecer, que podem causar isso de novo? Óbvio, pode. Então o que eu vou fazer? De toda venda, de todo faturamento que eu tiver ao longo do mês, eu vou separar um caixa. Vai chamar caixa emergencial. E se acontecer de novo, eu pelo menos tenho um caixa que vai bancar as despesas e manter no mesmo patamar. Então isso chama-se responsabilidade. Diferente de culpa. Eu quero deixar isso bem claro. Às vezes você está numa conversa, né? E aí o cliente mostra que o negócio dele e tal. E eu falo assim, olha, a responsabilidade é sua. O pessoal acha que a gente está ofendendo. Isso não é uma ofensa. Isso é trazer a realidade do seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, não acontece nada. Perfeitamente. E você falou que você chamou isso de assumir a responsabilidade de o quê? Autorresponsável? Autorresponsabilidade. Então, esse tópico, eu quero só agregar nesse autorresponsabilidade o seguinte, ele se torna um líder. Porque ele sendo responsável por suas ações e seus resultados, e aí o que acontece? É característica dele, não interfere o momento econômico, não interfere qualquer cenário, não interfere a situação climática, não interfere que é final de ano, se é começo de ano, se é carnaval, se é festa de São João, não interfere. Ele está ali sendo responsável por atender todo aquele público conquistado. Então, se torna, digamos, um ato de não responsabilidade quando, por exemplo, ele está no seu nicho de mercado e automaticamente
repente aparece algo, um potencial cliente, e ele deixar de lado aquela carteira que ele conquistou com muito sacrifício, deixar um pouquinho de lado para atender um montante, talvez até, digamos assim, momentâneo, esquecer da sua carteira. Isso não é a característica desse profissional, porque esse profissional, ele tem consciência de que o sucesso dele, os resultados dele, depende do suor de cada pingo e não do lenço que é enxugado. Então, eu vejo essa convicção de ações que ele fornece, que ele expõe da estratégia, um bônus para ele quando diz assim: eu assumo a responsabilidade pelas minhas ações e pelos meus resultados. Ou seja, não importa se ele é autônomo, não importa se ele é mini, médio, grande empresário, ele percebe? Ele está com o controle na mão. O controle está na mão, ele não está delegando para ninguém, então está apontado. E eu vejo isso assim, muito característico de vários profissionais que a gente conhece, né? Que ele está focado nos seus objetivos. Focado. E um detalhe, você só se torna grande valorizando os pequenos, porque é aquela base que você precisa ter. É exatamente, filho, aquele processo robusto, né, de vendas que você tem, aonde você, de grão em grão, está acolhendo novos clientes, de grão em grão você está mantendo uma carteira que se torna fiel. Agora, observa você, audiência, quando você constrói uma carteira, expõe o melhor de você e a sua carteira resolve solicitar o seu produto e você não está presente. E aí, como é que explica isso, hein? Percebe? Percebe as nuances do mercado? E aí o que acontece? Muitos desinformados dizem assim: essa crise não deixou eu prosperar não, Erasmo. É difícil demais, sabe? A concorrência está muito grande. Mas será que eu zelei efetivamente dessa alta performance conquistada? Porque nós falamos tanto aqui, filho, em você ter autoridade, em você conquistar a confiança do seu cliente, em você ter aquela credibilidade. Pá! Você fez tudo detalhado, conquistou. Aí você esquece do cliente. Não tem pós-venda, não tem oferta, não tem novidades, os canais de comunicação é para outros fins. Cuidado. Então, esse assumir a responsabilidade é muito característico, é alta performance. Seja você o dono do seu negócio. E é muito característico também, Erasmo, a gente vê delegar. Muitas pessoas, né, de uma maneira geral, pessoas, gestores, empreendedores, estão delegando as suas responsabilidades para, por exemplo, para os canais de comunicação. E isso não é legal. Eu vou passar uma mensagem, eu não vou falar com o Erasmo, eu vou passar uma mensagem para ele. Será que o Erasmo, sendo meu cliente de potencial, um potencial cliente, será que é viável passar uma mensagem? Será que não seria legal eu tratá-lo com um pequeno diferencial, se é que eu tenho aquele momento de tempo? Então, ou seja, vamos lá. Ele assume a responsabilidade pelas suas ações e pelos seus resultados e pelas suas estratégias. Ele está ali, pronto, né? Ele sabe exatamente aonde pisa, ele se sente responsável. Ele é o pai da criança. Pronto, eu sou desse tempo. Quando acontecia alguma coisa, eu falava assim: quem é o pai da criança aí? Né? Aliás, se o filho faz alguma coisa na roda dos meninos, né? A primeira coisa é: quem que é o pai da criança? Então, ele se identifica assim. Então, é esse profissional, é esse cara que é um boina verde que nós estamos tratando aqui. É uma das características dele fundamental. E eu desejo a você, audiência, que está nos ouvindo nesse momento, que sabe, que vista, pega essa primeira característica, anote, vou repeti-la. Assume responsabilidade por suas ações e os seus resultados. Você assume, não culpa ninguém. Choveu, fez sol, calor, é frio, caiu a ponte. Dá um jeito, não delete as desculpas do seu negócio, do seu produto e do seu serviço. Atenda com esmero, dedicação, com a impecabilidade que lhe é propícia a todos da sua carteira de clientes. É mais ou menos por aí, filhão. É mais ou menos por aí. Muito bom. Muito bom. Achar o culpado ou procurar a culpa de alguém não resolve o problema. Ela serve para disciplina.
mas não resolve o problema. Quem vai resolver o problema é quem assume a responsabilidade para corrigir o erro ou para ampliar. Às vezes não tem erro nenhum. Eu quero crescer, eu Isso, quero avançar, eu quero isso, conquistar isso. mais, eu quero vender mais, eu quero ter uma lucratividade maior. Eu estou numa empresa, estou funcionário, mas eu estou insatisfeito, eu quero ser reconhecido profissionalmente falando. Quem não é culpa de ninguém, é responsabilidade, tá? Então, Isso. esse é o primeiro ponto. O E segundo ainda, ponto. filho, me permite, por favor, Não, você falando, me permite. Esse profissional, ele tem, assim, uma clareza de cumprir todos os itens do seu checklist. E às vezes nós tratamos muito checklist, né? Eu trabalho numa empresa, vou fazer um checklist lá da empresa, da empresa, da empresa. Não. E o seu checklist pessoal? Como é que é? Como é que ele está? Você tem ticado item a item? Você tem tido a coragem de ticar os itens? Porque você disse, essa responsabilidade não é culpar alguém. Não está longe. Nós não podemos... Esse assumir, eu sou dono de mim, responsável por mim. Eu olho no espelho e falo assim, Walter, você pisou na bola. Você poderia ter feito melhor. Então, só um item é esse que eu queria dizer. O checklist dele, o checklist desse profissional que assume a responsabilidade por suas ações e os seus resultados, o checklist dele é impecável. Porque ele dá uma volta, corre lá, tica. Opa, está em falta aquilo ali. Ele pode até procrastinar um item, passar outro na frente, mas ele deixa o dia zerado. É isso, filho. Esta é a primeira característica de assumir. Assuma ou suma do pedaço. É isso aí. Segundo ponto, né? Eles são criativos na resolução do problema. Que é isso? Que é Eu quero isso? até. E aí, nessa hora, bate um frio na barriga de todo mundo, né? A questão de ser criativo na resolução do problema. Pô, mas eu não sou uma pessoa criativa. Eu não sou uma pessoa que acha que existe sempre aquele paradigma, né, de que uma pessoa criativa é um gênio. De que uma pessoa criativa, ela é diferenciada, ela é melhor do que as outras, ela é mais inteligente, ela se preparou mais e tudo e tal. E isso é só um paradigma errado. Com Errado. certeza. A Com pessoa criar certeza. assim, primeiro que não tem Com essa questão certeza. de fulano é criativo e o outro não. Todos nós temos a capacidade de aparecer com algo, de aparecer com uma Correto. novidade, uma solução, e seja lá o que for. Então, por que algumas pessoas são mais criativas do que outras? Existem vários fatores, óbvio, o fator orgânico, o fator de Por estudo, que o eles são fator de mais criativos do que oportunidade, as outras? Sim. o fator Sim. de as experiências de vida, né, as oportunidades que ela teve de criar algo, existe um histórico aí. Mas o fator, eu quero colocar aqui, essencial, que elas debruçam mais com a intenção de resolver o problema. E não debruçam com a intenção de analisar e sofrer o problema. Então temos um problema para resolver. Qual que é o problema? Eu preciso, até o final do ano, hoje é dia 19. Que dia que 19. é hoje? Hoje é 19. 19. Hoje é dia 19 de dezembro. Até o final do ano, eu tenho um pouco mais de 10, 11, 12 dias. Eu preciso de um faturamento X no meu negócio. Eu preciso desse faturamento. Então, eu tenho esse problema. Né? Muitos dos meus clientes já entraram em recesso, outros já foram viajar, e eu vou ter que trabalhar com novos clientes. Eu tenho um problemão, porque eu preciso desse número. Não é por vaidade, não é simplesmente para bater uma meta, mas eu tenho uma necessidade financeira que eu preciso desse número de faturamento. Suponha que era esse o problema. Existem duas formas de você tratar esse problema. Uma é você sofrer só com ele. Poxa, eu tenho um problemão, preciso dobrar o faturamento, não estou conseguindo, o que eu faço? Que problema que é esse? Aí você sofre, aí você vai lá nas contas, só não vai fechar, caixa vai entrar no vermelho, meu Deus, você gasta energia debruçando e sofrendo as consequências de um problema que você tem. Esse é um lado. Correto. Correto. Dificilmente essas pessoas vão ser criativas. Porque as pessoas criativas vão falar assim, vão pensar o seguinte, até dia 31 de dezembro, o faturamento tem que estar no valor X. O que nós vamos fazer para conquistar isso? Como que eu faço para Exato. fazer isso? Como que eu faço para entrar Isso. naquele mercado? Ela está o tempo inteiro focada na solução. Na solução. É as pessoas Exato. que ficam, quando você manda para o seu cérebro uma pergunta, como que eu faço para lucrar X mil reais nessa região aqui comercial que está aberta aí no horário estendido? Quando você faz essa pergunta,
a parte misteriosa do seu cérebro, que não dorme, que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, ela fica procurando de todas as informações, das bilhões de informações que você vê ao longo do dia, as placas, os jornais, as conversas, ele fica tentando linkar as coisas, né? Tentando conectar as coisas para que aquela pergunta que você fez, como lucrar X mil reais em 12 dias nessa região, seja bem uma ideia, bem uma inspiração, o tempo inteiro. Então, as pessoas são criativas porque elas debruçam sobre o problema com foco em resolvê-los. Então, esse é o base, esse é o primeiro ponto. Então, os vendedores de alta performance, as pessoas que se destacam, não só nas vendas, mas na vida também, elas são criativas na resolução dos problemas. Por que elas são criativas na resolução dos problemas? Porque elas olham para o problema, primeiro, elas têm a autorresponsabilidade. Eu vou resolver esse problema. Isso. Me afeta? Isso. Faz parte da minha vida? Faz. Então eu vou resolver. Eu estou com um problema da família porque o cunhado fez uma besteira. A culpa é dele, a responsabilidade é dele, que se dane ele. Só que o cunhado que fez uma besteira é irmão do seu marido ou irmão da sua esposa. E que está dentro da sua casa, e que está sofrendo emocionalmente com aquilo, que vai mudar o clima, a química de dentro da sua casa. Então, peraí, deixa eu assumir essa responsabilidade. Como eu posso ajudar a resolver? Que ação que eu posso tomar para ajudar a resolver? Isso vale para a vida. Então, dado que o cara é autorresponsável, ou a profissional ela é autorresponsável, aí ela pergunta, como que eu vou resolver esse problema aqui? Eu sei que não foi eu que causei, não estou preocupado aqui com quem causou, estou preocupado aqui com a solução. Como que nós vamos resolver esse problema? Seja o faturamento, fornecedor, estoque, produto, seja lá o que for. O meu fornecedor só me manda produto que é estragado. Como que eu vou resolver esse problema? É trocando de fornecedor, é escolhendo, é ir lá visitar a fábrica, é conversar com o cara, é mostrar para ele. Eu não sei, mas traga e foque na solução. Isso é uma pessoa que ela é criativa, ok? Ok, e ela, aí a grande pergunta fala assim, mas eu não me considero uma pessoa criativa. E eu vou te dar uma resposta da seguinte forma, quando nós não nos consideramos pessoas criativas, é porque normalmente nós esquivamos dos problemas. E já esse profissional que são criativos na resolução de problemas, é porque eles são focados, ele fica alucinado em qualquer situação, nem não vamos chamar de problema não, de problema, vamos chamar de situação. Ele fica focado numa situação que saiu do contexto, por quê? Porque ele tem absoluta certeza que é um aprendizado para ele. Aí ele se vira nos 25, nos 26, ele nem chega nos 30. Por quê? Porque ele está focado em solucionar, ele está focado em manter aquela carteira de cliente. Então, esse aqui é o detalhe. E quando ele tem esse foco na solução, o que acontece? Ele faz todos os ajustes, por quê? Porque, de repente, o que pode ter acontecido com o cliente A, pode acontecer com o cliente B. E ele já faz aquele ajuste, aquela reconfiguração para os próximos casos. Por isso que ele assume a responsabilidade, tal qual é o primeiro item. Então, ou seja, a criatividade é aflorada com esse profissional. A gente vibra muito. Então, ou seja, tudo que ele vê como empecilho, como obstáculo, como circunstâncias desagradáveis, ele vê como aprendizado. Por quê? Porque ele pode evitar, na próxima curva, ele evita a situação parecida ou a mesma situação. Então são essas as condições, por isso que ele se torna verdadeiramente criativo na resolução dos problemas. Ele chama o problema, ou seja, esse cara, você pode ter certeza que ele é um número 1 em pós-venda. Ele é o número 1, ele deve ter dificuldades em atender a parte pessoal dos clientes. Ele é chamado para aniversário, para casamento, para festa disso, para assar uma carne. Por quê? Porque ele se torna o cara mais amigo. Então, quando se fala resolver, ele tem a criatividade para resolver os problemas, não importa. De repente você quer, por exemplo, aquele perfume amadeirado, ele tem uma criatividade, quando você não tem um amadeirado, de oferecer um outro que te satisfaz da mesma forma, e olha o leque que ele abre. Ele tem uma capacidade extraordinária de, por exemplo, às vezes você quer um imóvel que na região norte, mas ele te dá uma na nordeste do imóvel que possa atender a sua condição.
criatividade, ele não vê obstáculos, ele vê oportunidades. Então, não é dizer assim, fulano, você tem o produto X? Ô, rapaz, eu não tenho. Ok, você pode até não tê-lo. Porém, olha, Erasmo, eu não tenho, mas só um minutinho. Eu tenho a Rosana que trabalha com a linha, só um momento que eu vou verificar para você, não se preocupe. Olha só, você está tomando a frente, direcionando as soluções para ele. Isso é criatividade. Porque ele pode até comprar, vai comprar nada do indicado, e ele fala, poxa, mas o cara foi tão prestativo comigo, olha só que bacana. Então essa gera confiança por isso. Percebe? Então, não importa o nicho de mercado que você atua, use todas as dificuldades que você tiver para extrair a sua criatividade. É isso que nós queremos dizer. Não é buscar problemas, não, mas ficar atento, porque tem, infelizmente, gestores, gestoras, prestadores de serviço, etc., etc., que corre do problema. Quando ele vê a ligação, que é um trabalho que ele fez ontem, ai meu Deus, lá vem problema. Então, pega tudo isso como ferramenta para você avançar dia após dia. Por isso que você se torna um profissional de alta performance. E tem outro detalhe. Esse profissional, como ele fala assim, são criativos na resolução de problemas. Por quê? Ele procura expandir a sua zona de conforto. Expandir. Observa você, é comum falar assim, você fala assim, mas o meu nicho de mercado está muito difícil, está fazendo coisa. Rapaz, sai dessa zona de conforto, sai. Observa você. No nosso entendimento, você sair da sua zona de conforto significa você mudar de nicho de mercado. Veja bem. Se você atua no ramo da educação, essa é a sua zona de conforto. Se você atua no ramo da música, essa é a sua zona de conforto. Se você atua no ramo de palestras, se você atua no ramo de marmitex, alimentação, essa é a sua zona de conforto. Então, esse profissional, quando ele assume, ele quer expandir, ele quer crescer a sua zona de conforto. Faz sentido? Então é isso, ele quer expandir. Ele é focado em expandir a sua zona de conforto. Porque a zona de conforto dele, conforto, através da zona, ele tem o conforto, ele atinge os seus objetivos, ele tem seus ganhos, ele tem toda a sua estratégia alcançada. Então, ou seja, ele é focado em expandir as novidades, ele é alucinado por novidades, por inovações. Então, ele é o cara que foca muito na expansão da sua zona de conforto. Eu vejo isso com muita seriedade, porque fala assim, o pitada de venda não está indo bem, Erasmo, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Negativo, nós não vamos mudar o nosso nicho, nós não vamos mudar o nosso segmento. Nós podemos usar a criatividade, nós podemos usar as habilidades para poder expandir. Né? Qual foi o público que eu não atendi ainda? Qual foi a parte do mercado que está sobrando? Eu tenho essa visibilidade? Tenho. Tenho conhecimento? Analisei? Vou atrás? Então, isso é ponto, assim, fundamental. Então, o que acontece? Esse cara, quando ele usa também, filho, mais um outro item, que ele usa a criatividade na resolução dos problemas, é que eles são atraídos pelo lado positivo das coisas. Então, ou seja, ele vê aquela situação irregular como um lado positivo. Opa, eu vou crescer ali, eu vou fazer vou ampliar a minha zona de conforto, vou ampliar a minha credibilidade, vou ampliar a minha autoridade junto a esse cliente, junto a esses clientes, porque eu tenho certeza que ele irá multiplicar o meu trabalho, o meu serviço, enfim. Então eles são atraídos pelos pontos, digamos assim, pelos pontos positivos das coisas. Porque ele sabe que quando ele resolver um problema para o Erasmo, para o Walter, vai explodir. Eu não estou focado em quanto eu vou pagar. Eu estou focado em ele ter resolvido a questão do meu equipamento, ele ter resolvido a minha situação do meu passeio. Enfim, ele é criativo em poder resolver, amigo. Criativo em resolver soluções. Erasmo, o Erasmo, eu tenho uma agência de viagem. Erasmo, eu quero ir, você quer ir para a praia, mas está chovendo muito. Tal. Erasmo, eu vou te dar, olha, com toda sinceridade, tá? Eu vou te fazer uma recomendação. Você não irá para a praia esse final de ano com a sua família. Você irá exatamente conhecer o Cerrado do Centro-Oeste, o Planalto Central do Brasil, os cerrados lá de Goiás, porque tem cachoeiras, tem campinas, você vai ver cajujim do mato, como é que chama a fruta? Pitanga, você vai ver todas as frutas do Cerrado, conhecer a siriema. Você viu a nota de 200? Tem o lobo-guará. Então, ou seja, será que seus filhos seria novidade para eles conhecer o Cerrado do Planalto Central? Ou seja, meu jovem amigo, você está usando de uma criatividade
para resolver um problema que era aquela viagem que eu não ia poder fazer para a praia, porque está chovendo. Lá na praia está assim de chuva. Ah, mas aí, e outro detalhe, olha só, filho, eu estou falando demais, não estou? Mas peraí, tudo bem. Olha só o que é esse profissional resolver, usar a criatividade para resolver problemas. Você precisa fazer uma viagem, digamos assim. Faz uma consultoria com ele. A primeira coisa que ele faz, filho, sabe o que é? Olhar no mapa da Organização de Saúde, como que estão os estados. Qual que é o mais propenso, qual que é o menos propenso, você entendeu? É como se fosse uma cotação da Bolsa. Olha, não, o Centro-Oeste está na zona vermelha, o outro está azul, o outro está assim, ou seja, ele busca alternativas para você. Amigo, amiga, nós queremos é isso. Esse é o profissional de alta performance. Ele sempre usa de uma criatividade extraordinária para a resolução de qualquer situação que possa ter dado errado diante dessa interação, dessa negociação que vocês fizeram. Ou até mesmo ele percebeu que você está tendo uma situação desagradável com outro fornecedor, com outra coisa, mas dentro das habilidades dele, ele procura direcionar você da melhor forma possível. Então, essa é uma segunda característica do profissional de alta performance. É ele usar a criatividade, assumindo a responsabilidade, que é a primeira, para resolver as suas situações negativas. É isso, filho. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal. Lembrando a vocês que amanhã nós temos às 8 horas da manhã nosso Perguntas e Respostas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não sabe, que deseja saber, alguma situação, alguma inquietação, algo que não está claro para você, coloca a sua dúvida aqui, manda ela para nós, que nós vamos respondê-la amanhã ao vivo. E vocês vão Com certeza. Então, vamos lá. Com certeza. Terceira atitude. Terceira atitude. 41. Beleza. Um profissional de vendas de alta performance que quer levar os negócios, que quer ter vendas mais lucrativas todos os dias. Ele não tem medo de compartilhar conhecimento. E aí você para e pensa, até parece uma situação assim meio, como que eu vou dizer, meio fora de moda, né? Meio cafona, alguém ficar segurando o conhecimento. Parece que não faz mais sentido hoje. Hoje você vai no YouTube da vida, tem tudo ali, as pessoas aprendem, elas compartilham. Ali é uma biblioteca de vídeos assim que parece que tem tudo que você puder imaginar. Como dobra o lençol tem. Deu um problema no meu computador, aí você pega o erro lá do problema, joga no YouTube, alguém já teve aquele erro e compartilhou a solução. Tudo tá ali, né? Tudo tá ali, parece. Então, um profissional que ele não tem o hábito de compartilhar conhecimento, ele é meio cafona. Ele é meio assim, sei lá, uma palavra que usar, tá retrógrado, muito bom. O cara que ele atua em alta performance, ele não tem medo. Até mesmo porque quanto mais você dá de você, quanto mais você oferece, você mais rico de conhecimento você fica. Então, eu não sei se a pessoa tem medo de que alguém vai tomar o lugar dela. Ninguém toma o lugar de ninguém por uma simples questão de conhecimento mental. O que leva em consideração assim, é o que você faz com esse conhecimento. Então, o cara que ele tem alta performance, que ele traz para si a autorresponsabilidade, que ele é criativo, ele debruça sobre o problema para achar uma solução e acaba criando alternativas. Ele quer compartilhar isso com as pessoas. Por quê? Porque a atitude dele, o conhecimento vasto que ele tem, foi decorrente de ações, de atitudes. Correto. O que ele faz com esse conhecimento, ele não pode passar para ninguém. Né? Assim, o Pitadas pode colocar aqui um monte de coisas para você, distribuir conteúdo gratuitamente. Agora, a gente nunca vai poder fazer, né? Você nunca vai pegar do Pitadas, ou alguém nunca vai pegar de você, a atitude de o que fazer, o que se faz com esse conhecimento. Isso é seu. Uma carga de energia, de otimismo, de visão, de habilidades, de execução sua. Mas o cara que ele é um vendedor de alta performance, um profissional de vendas de alta performance, ele compartilha conhecimento. Ele quer que os outros saibam. Por quê? Porque para ele existe uma sede. Eu quero que outros melhorem. Então, pensa no funcionário de uma empresa. Ok? A cabeça do cara é o seguinte. Ele é bom no que ele faz. Ele traz para ele a responsabilidade. Ele cria a solução de problemas. Ele é uma biblioteca de conhecimento. Divulga isso para todo mundo. E o que ele pensa? Correto. Ele pensa o seguinte, quanto mais pessoas melhores essa instituição tiver, mais lucros ela vai dar, maior ela vai ser, melhores vão ser as nossas oportunidades.
Correto. E se isso não crescer, alguém vai enxergar e vai levar para outro lugar. E um outro lugar maior, aí entra uma questão. Todo mundo deseja estar em lugar maior, em lugares melhores, né, em oportunidades melhores. E nessas oportunidades melhores, tem pessoas que sabem mais. E tem pessoas que ensinam mais. Então, compartilha o que você tem. Ah, mas eu conheço pouco. O meu conhecimento é superficial. A minha situação, ela não é igual ao do fulano. Compartilhe o que você tem. Compartilhe tudo que você sabe. E à medida que você vai compartilhando o que você sabe, você também vai aperfeiçoando tudo isso. Essa é a grande dica. Exatamente. E ele não tem medo de compartilhar, filho, porque uma das características dele é que ele acredita fielmente, olha só, ele acredita fielmente que dividir o seu conhecimento, ele estará contribuindo com o todo. Ele estará contribuindo com o nicho de mercado dele. Ou seja, olha o tanto que esse cara é esperto. Ele tem certeza de que se ele dividir o seu conhecimento e contribuir com melhorias, ele estará contribuindo para com o seu nicho de mercado. Ele estará evitando que o colega que faz algo parecido possa pisar na bola e atrapalhar o serviço dele. Olha só o cara esperto. Então, é a mesma coisa de hoje você sai no trânsito, porque hoje trânsito tem estado muito complicado. Tem 2 cidades, inclusive, do Brasil, que é difícil você dirigir, né? Goiânia e o resto, né? Então, é difícil. Então, você precisa dirigir, normalmente, mais para quem está do seu lado, à frente ou atrás, do que para você mesmo. Então, ou seja, você precisa proporcionar a gentileza, a educação para o outro, para que você possa ter uma trajetória feliz, tranquila. Então, é a mesma coisa, esse profissional que não tem medo de compartilhar. Ele se sente prazer, ele odeia, esse profissional odeia, abomina atitudes egoístas. Ele abomina, ele não conhece essa palavra egoísta. Por quê? Porque o negócio dele é exatamente isso, provocar melhorias, provocar crescimento, ou seja, contribuir para o nicho de mercado dele, contribuir para as pessoas. Fala assim, mas aí alguém pode estar dizendo assim, espera aí, esse cara existe? Existe, pode crer que ele existe. Claro, ele existe em um número, infelizmente, ainda pequeno. Mas eu tenho certeza que com todas essas dicas, você fará parte desse grande manancial de profissionais, de pessoas em si, que possa contribuir, compartilhar, dividir, enfim, que possa fazer o de melhor em prol, não só do seu produto e serviço, como também do produto do próximo. E uma outra característica, quando ele ama compartilhar, ele não tem medo, ele acredita, né? Digamos assim, ele divide tudo aquilo que ele possa ter para facilitar a trajetória. Ou seja, ele sempre procura estar acompanhado de pessoas que têm bons conhecimentos, de pessoas que têm, digamos assim, boas iniciativas. E aí você falou um negócio interessante. Às vezes eu não tenho essa criatividade. Mas o professor Cortella, ele diz o seguinte: faça o de melhor com aquilo que você tem. Quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é o que você tem. Seja você mesmo. Não, olha, eu vou esperar ganhar um dinheiro tal, que eu vou comprar o tal, que eu vou fazer tal. Não espere. Faça. Você é você. Você é um profissional que está se tornando de alta performance. Então, utilize todas as ferramentas que você tem. Agora, mas são poucas, não tem problema. Pelo menos é meia, não é uma, é meia. Utilize, porque as pessoas serão receptivas e automaticamente te darão assim, todo o apoio possível. E um outro detalhe também, quando esse profissional não tem medo de compartilhar conhecimento, é porque ele adota, ele trabalha, ele executa a operação ganha-ganha. Ele se torna feliz quando ele tem certeza que você está feliz, que você ganhou, que também você ganhou. Porque ele cobrou X reais naquele serviço, naquele produto, mas você se sente satisfeito que aquele produto, aquele serviço resolveu a sua vida, transformou o seu negócio, satisfez a sua família. Olha só que bacana, gente, olha só. Então, olha bem.
Não tenha medo. A dica que nós temos para te dar é exatamente isso. Não tenha medo de provocar essa interação com o seu nicho de mercado. Fala assim, eu nem vou passar naquela rua, porque lá estão todos os meus concorrentes e eles vão pensar que eu estou bisbilhotando. Não faça isso, isso é uma mentalidade muito antiga. Isso é do século retrasado, nem não é do século passado. Então, hoje é parceria. Hoje, o foco não é você ter a qualidade do produto. O foco é você ter a qualidade na sua prestação de serviço na venda do seu produto ou do seu serviço. Esse é o grande diferencial que o consumidor percebe. E aí, é claro, se você usa todas as suas habilidades diante dos seus dispositivos móveis, se você tem uma performance de credibilidade, confiança e autoridade naquilo que você faz, você vai temer a concorrência. Por quê? Muito pelo contrário, é ela quem fica temerosa a você. É ela quem vai te buscar. É ela que vai falar assim, escuta, Erasmo, eu estou com uma situação lá no meu canal. Você poderia compartilhar uma live comigo para dar umas dicas para mim, para a minha audiência? Ele vai pedir contribuição. E esse é o caminho de nós fazermos parceria, de nós não ter... Porque o medo, diz que o medo é ausência de coragem, né? Coragem, sabe de quê? De eu estar pesquisando, de eu estar debruçado sobre um livro, seja ele de 20 páginas, seja ele de 500 páginas. Coragem de estar buscando mais informações. Coragem de ver as nuances de mercado. Coragem de sentir a temperatura, o clima, como é que está, se está quente, se está frio. Então, ou seja, não tema. Você precisa, perca qualquer atitude de compartilhar. Seja assim. Seja rio, não seja lagoa. Expanda todos os seus conhecimentos, suas habilidades, porque você adquirirá fã-clube, você adquirirá apoiadores, defensores que vão brigar pelo seu serviço e pelo seu produto. Muito bom! E aí tem um detalhe que é o seguinte. Sim. Se você pegar os profissionais de referência em cada área, esses Sim. profissionais... Qual a referência de médico no segmento tal? Referência de mecânico no segmento tal? Uma referência de vendedor no segmento tal? Essas pessoas, referências no mercado, que têm respeito, que são chamadas para darem depoimentos sobre determinadas situações e tal, essas Sim. pessoas, elas são as maiores compartilhadoras de conteúdo, as maiores compartilhadoras de conhecimento. Não Correto. É à toa que elas se tornaram o que elas são. E elas não se tornaram o que elas são para depois compartilhar. Elas se tornaram o que elas são de tanto compartilhar. Porque o compartilhar conhecimento te traz mais conhecimento, te traz mais vivência, traz mais... Imagina uma pessoa que gosta de que ela no mercado ali, né, vamos pensar assim no autônomo, no vendedor autônomo. E o que mais... Quanto mais ele compartilha o conhecimento de como você abordar, de como você fazer, de como você isso, sobre os clientes dele, tudo, outras pessoas de outros segmentos, de outras regiões, de outras culturas, de outro tipo de problema, vão procurá-lo. Vão procurá-lo. Para isso. Olha, eu estou com um problema tal, queria que você me desse uma dica. A partir do momento que ele recebe, olha, eu estou com um problema tal, que gostaria que você me desse uma solução, uma ideia e tudo. Eu falo, não, eu vou te dar uma ideia, vai, me fala qual que é o seu problema. A partir do momento que ele começa a ouvir o problema do outro para dar uma ideia, ele está aumentando a biblioteca dele de resolução de problema. Com certeza. Agora com a cultura nova, uma situação nova, ele sabia resolver essa situação para o segmento A. Agora ele está aprendendo a resolver essa situação para o segmento B. E na hora que ele tiver uma ideia, não é assim que você faz, pronto, ele vai aumentar a biblioteca dele de conhecimento para diversos segmentos. Exatamente, filho. Compartilhador de conteúdo. Exatamente, filho. E é tão interessante que você está dizendo que ele irá aumentar a sua biblioteca de conhecimento, não é isso? Mais do que isso, ele irá aumentar a sua autoridade. Olha só o respeito que ele passa a ter diante das pessoas que o procuram, diante até mesmo da concorrência. Observa, filho, esse compartilhar é tão interessante que, assim, eu sou corretor de imóveis, mas eu atuo só na área de loteamentos, etc. E aí eu tenho um cliente que está precisando de um apartamento, de uma cobertura. Não é o meu nicho de mercado, eu não tenho o envolvimento com
Eu não sou focado nessa área. O que acontece? Erasmo, você que atua nessa área, escuta, tem um cliente que está precisando de uma cobertura assim, assim, assim. Ó, meu cliente, ó, o Erasmo vai fazer um contato com você. Cara, preste atenção. Esse compartilhar, essa indicação te dá respeito. A pessoa a qual recebeu essa indicação e fez a venda, inclusive, olha a maneira com que ele vai te ver. E um detalhe. Evite, fala assim, olha, eu estou te indicando, mas olha, 10% da minha parte, tá? Esquece, isso é muito primário. O profissional de alto nível, de alta performance, ele sabe reconhecer o trabalho dos outros. Olha, eu tenho uma escola de música, onde eu tive uma prospecção de um aluno que queria aprender harpa. Harpa, gente, não é o meu negócio, eu não conheço um professor de... não, peraí, eu tenho uma escola ali que ensina harpa. Erasmo, você está com a sua aula de harpa? Estou. Olha, eu tenho um aluno assim, assim, assado. Meu aluno, eu estou indicando assim a escola tal, o Erasmo vai fazer o contato com você, assim, assim, assado. Olha só que maravilha, compartilha, não seja egoísta. Não queira abraçar o mundo todo, não é para nós. O sol é para todos, a sombra é para poucos. Então você faça de acordo, porque automaticamente, quando você constrói, quando você abre essa janela do compartilhamento, naturalmente, quando tem uma situação adversa do outro lado, a primeira pessoa que eles vão lembrar é de você. Essa é a questão. E isso é em qualquer nicho de mercado. Não se apavore, seja você mesmo livre, leve, solto, habilidoso, porque automaticamente, filho, não tem erro. Esta é a melhor solução de uma produtividade alta, de um respeito muito alto, de uma autoridade no que você faz adequado. É por aí, eu só queria compartilhar esse pedacinho, filhão. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tem aí alguns poucos minutos, né? Só 5. Maravilha. Maravilha. Existem alguns outros pontos que a gente gostaria de tratar com relação a ter uma alta performance na venda, mas a gente também não quer deixar um tempo limitado, a gente tem que falar rápido, atropelando tudo, e aí, às vezes, aquela essência que cada um aqui precisa vai ser atrapalhada. Então, eu quero fazer um convite para você. Amanhã o nosso Perguntas e Respostas. Você tem alguma dúvida sobre vendas de alta performance? Você tem alguma dúvida relacionada ao tema vendas mais lucrativas todos os dias? Qual que é a sua dúvida para você ter vendas mais lucrativas todos os dias? Por que você não tem? Por que você não lucra mais todos os dias? Por quê? Poxa, porque qual que é a dúvida que você tem que está te impedindo isso? Deixa que amanhã no Perguntas e Respostas nós vamos trabalhar esse tema e nós vamos dar mais clareza e responder a isso. E na segunda-feira, nosso horário nobre, pitadas de vendas no horário nobre, que será às 20 horas, amanhã às 8 da manhã. Na segunda-feira, será às 20 horas. A gente quer continuar a trabalhar sobre vendas mais lucrativas todos os dias, no que diz respeito à performance do profissional de vendas, ok? Então está aqui o nosso convite para você. O que te impede de ter vendas mais lucrativas todos os dias? Na verdade, não é o que te impede, perdão. Qual é a dúvida que você tem e que pode te impedir a isso? E a gente vai responder amanhã e na segunda-feira, no nosso Pitado de Vendas Horário Nobre, nós vamos fechar esse assunto que é tema da nossa maratona. Certo? É certíssimo. Nós queremos, acima de tudo, audiência, encorajar você a assumir verdadeiramente a posição aonde você está. Sabe, não dependa do clima, não dependa do cenário econômico, não dependa do abono salarial do governo aí que está, a hora que ele pagar lá, eu sei que vai melhorar o comércio. Não é assim que procede. Melhorar o comércio são as suas atitudes, são as suas estratégias. Então, esteja sempre conosco, porque na medida do possível, na medida da nossa vasculhar as melhores informações possíveis, né, as melhores estratégias, as melhores ações, nós queremos contribuir com o seu crescimento, porque nós acreditamos fielmente que você pode alcançar um patamar imprescindível. Um grande abraço a todos, um final de semana abençoado. Esteja conosco amanhã, às 8 da manhã. Tchau, pessoal! Tchau, até amanhã!